Onde está o problema com o conselho de Gamaliel? Capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 36 e 37. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou Judas o Galileu dos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. A parte da Bíblia que acabamos de ler se refere à perseguição que havia contra os primitivos cristãos que pregavam o nome de Jesus por toda a cidade de Jerusalém, e as autoridades religiosas chamaram os apóstolos e os ameaçaram para que não falasse mais no nome de Jesus. E Pedro tomou a palavra e diz que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E mais, disseram eles, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, tinham o propósito de continuar pregando na cidade de Jerusalém, muito embora a ameaça das autoridades eclesiásticas daqueles dias. Quando então assim pensavam, Gamaliel, um homem sábio, se reuniu com essa liderança religiosa e lhes contou algumas ocorrências do passado sobre perseguições religiosas, e cujos movimentos se acabaram, não devendo, pois, as autoridades perseguir os apóstolos, deixando esta palavra que ainda hoje encontra muitos seguidores para se colocar indiferentes quanto ao progresso de seitas, de religiões falsas, e assim deixar que o barco ande sem qualquer atitude de pessoas que seguem a Bíblia Sagrada. Então o conselho de Gamaliel foi: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Ora, este conselho de Gamaliel é apenas descritivo, mas não prescreve uma atitude como correta, que os cristãos devam obedecer, aceitando, por exemplo, um movimento ecumênico, como se tudo fosse igual. É preciso considerar que Gamaliel sequer era cristão. Muito pelo contrário, ele era membro da seita que mais se opôs ao cristianismo durante os primeiros anos da sua existência. A premissa ou a proposta de Gamaliel não resiste à prova da história. A experiência humana tem se encarregado de provar que o argumento deste rabino judeu não passa de uma grande falácia,
nós dizemos quantas religiões, seitas surgiram desde antes do advento do cristianismo e que perduram até hoje. Muitas delas, vamos exemplificar citando o nome de algumas, tomando por exemplo o budismo. A religião fundada por Siddhartha Gautama, mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo, perdura até hoje, tendo milhares ou milhões de adeptos ao redor do mundo. Ora, segundo o argumento de Gamaliel, se este argumento estivesse correto, então nós seríamos forçados a crer que o budismo, religião que ensina a reencarnação, que ensina o animismo e tantas outras heresias, também é de Deus. E devemos nos lembrar que passaram mais de 2000 anos e a religião continua crescendo em número de adeptos, inclusive aqui no Brasil. E o mesmo pode ser dito do confucionismo, jainismo, taoísmo. E ultimamente, mais recentemente, nós temos o islamismo. E todas estas religiões estão progredindo. E nós perguntaríamos então, seria o caso de dizer que todas estas religiões têm origem na vontade de Deus e que persistem também porque Deus está provando a forma como esse povo enorme cultua dentro da característica da sua própria religião? Segundo o conselho de Gamaliel, é mais do que suficiente para justificar a fé terrorista que se impõe por meio da espada, como se observam em nossos dias. Pessoas que se jactam de ser homens ou mulheres bomba, explodindo, matando dezenas de pessoas de modo cruel. Tudo isto seria aprovado por Deus, dado que o conselho de Gamaliel devia ser considerado como ainda apto para os nossos dias. Agora, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, o que nós vamos encontrar diferente, oposto ao que Gamaliel proferiu naqueles dias, segundo o conselho dele de que se deixasse e que se o movimento religioso fosse de Deus, ele não deveria ser perseguido e por si mesmo se acabaria se não fosse de Deus. Não foi essa atitude que Paulo tomou, nem mesmo o próprio Jesus Cristo tomou uma atitude de conciliação, deixando que as seitas que haviam nos seus dias vivessem sem qualquer crítica da sua parte. Notadamente, o apóstolo Paulo, que foi discípulo de Gamaliel, ele não se deixou levar pelo conselho do seu antigo mestre. O apelo à tolerância de Gamaliel foi abandonado tão logo o cristianismo começou a ser bombardeado pelas doutrinas dos falsos mestres. Diferente de Gamaliel e seu apelo à conivência, o apóstolo dos gentios se opôs a tudo aquilo que pusesse tropeço à obra de Deus. Ora, quem lê as cartas do apóstolo Paulo vai se surpreender com a sua atitude, de certo modo até agressiva. Por exemplo, você lendo a carta de Paulo às Gálatas, no capítulo 2, versículos 11 a 14, nós lemos que Paulo repreendeu a Pedro, diz o texto, na cara. Por quê?
porque ele estava dissimulando. Ora, Pedro era considerado o principal dos apóstolos. Entretanto, Paulo que ele viu que ele estava se conduzindo mal e o chamou à ordem. Está no capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 a 14. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que tal, meu prezado ouvinte? Foi atitude muito agressiva do apóstolo Paulo para com Pedro, chamando-o à ordem na presença de todos? Quando nós abrimos ainda a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, e versículos 10 e 11, vamos notar o conselho que ele deu a Tito, o seu cooperador. Ele diz, nos versículos 10 e 11, do capítulo 1 dessa epístola a Tito: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Aqui está de novo o apóstolo recomendando a Tito que não desse oportunidade a esses líderes que não estavam andando segundo a reta vontade de Deus. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, ele aconselha aos filipenses dizendo: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, esse conselho de Paulo também coloca esta situação contrária ao conselho que deu Gamaliel. E ainda notamos no capítulo 2 de 2 Timóteo, e versículo 17, o apóstolo falando o seguinte a respeito de obreiros, citando o nome deles, porque julgava que era oportuno, necessário, para prevenir os crentes contra esses obreiros que estavam ensinando heresias. Diz ele: e a palavra desses roerá como gangrena, porque entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Na mesma carta, 2 Timóteo, capítulo 4, e no versículo 10, vamos de novo encontrar o apóstolo Paulo, citando nomes de companheiros dele que o haviam abandonado, e ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Então ele cita o nome do primeiro. Demas, cooperador dele, me desamparou, desviando-se da fé.
Então nós concluímos que Paulo não estava disposto a seguir o conselho de Gamaliel. Ele já não estava submisso ao antigo rabi. Seu mestre agora era outro, Jesus Cristo. Então, o que nós deduzimos? Pensamos sinceramente que estes que se respaldam em Gamaliel estão em franca oposição ao Evangelho. E daí essa atitude de passivismo tem levado o crescimento das seitas de modo fenomenal. E tanto é que o apóstolo Paulo também previne, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que aviso solene do apóstolo Paulo. Agora, olhando para a pessoa de Jesus, Cristo nos ensina a discernir a conduta dos falsos mestres, julgando-os à luz dos seus frutos. Então, quando abrimos o capítulo 7 de Mateus, vamos encontrar a partir do versículo 15 uma advertência de Jesus de muita oportunidade em nossos dias. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 19. Então, quando alguém bater à sua porta, colocando literaturas diferentes da sua fé evangélica, o que dizer? Você tem um aviso muito solene na Bíblia Sagrada, que às vezes passa esquecido, que é a segunda epístola de João. Não tem nem capítulo, só versículos. No versículo 9 em diante, até o versículo 11, nós encontramos o seguinte conselho do apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. Disse ele: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Jesus deixou o aviso: acautelai-vos. Se bate alguém à sua porta, você pode dizer até: eu estava aguardando a sua vinda. Talvez a pessoa estranha vá dizer para você: mas como? Eu não informei, não avisei que estaria aqui pela manhã, batendo à sua porta com esta literatura que estou oferecendo? Você pode responder: Jesus me avisou que você viria à minha porta. Como Jesus avisou? E você responde no capítulo 7 de Mateus, versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você pode aceitar uma religião que amanhã pode causar até uma tragédia na sua vida, com certas proibições medicinais que vai causar transtorno para a sua família. E aqui está o aviso de Jesus. Bom, mas existe também aqueles a quem Jesus avisou. Ele ensinou que não devemos nos deixar levar ou seduzir por milagres, porque os milagres não autenticam o ministério de alguém.
O que estou dizendo não é absurdo. Vamos à palavra de Jesus. Você lê no Sermão do Monte, quase no finalzinho, no capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus disse estas palavras que eu vou ler para você agora. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Que tal? Aprovação ou reprovação? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus convidou as pessoas dos seus dias, vinde a mim. Mas quanto aos que ensinavam doutrinas contrárias, ele não deixou sem deixar o seu aviso muito solene que está na Bíblia Sagrada. Então, ainda hoje, nós queremos dizer que João Batista não realizou milagre nenhum. Você sabia disso? Que apesar de ser um homem de Deus, como o próprio Jesus se referiu a ele, chamando assim, ele nunca realizou qualquer milagre na sua vida ministerial? Está na Bíblia, capítulo 8 de João, versículo... Nós lemos no capítulo 10 de João, e versículo 41, o testemunho das pessoas que viveram contemporâneas de João. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste, que era Jesus, era verdade. Então aqui o povo está dando testemunho que João era um profeta, profecias dele se cumpriram, mas não fez ele nenhum sinal de modo que pudesse atrair o povo. Bom, e o que Jesus falou de João? No capítulo 11 de Mateus, versículo 11, Jesus fez uma declaração surpreendente a respeito de João, que não fez a mais nenhum outro. Está no capítulo 11 de Mateus, versículo 11, o seguinte: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, dentre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Foi o elogio que Jesus deu a João Batista. Ninguém maior, não fez nenhum milagre. Aí está, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, você que às vezes tem receio de falar, de mostrar o que a Bíblia diz a respeito de certos ensinos que não condizem com a própria palavra de Deus. Essa maneira pode ser uma maneira pacifista, até elogiável, mas aconselho você fazer como disse Paulo: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É a obrigação que tem o servo de Deus de aconselhar, de anunciar o conselho de Deus. Amém.